Agora, assim, respondendo essas perguntas, você vai ter uma noção de como está a sua parte espiritual, como está a sua alma, né? Na questão, assim, de estar aberta para receber as graças de Deus. Então, ó, vamos lá. Busca seguir os mandamentos. Será que a gente sabe quais são os 10 mandamentos? Será que a gente observa isso no nosso dia? Confessa com frequência? Quanto tempo, às vezes, que você não se confessa, né? Comunga com frequência? Às vezes a gente também abandona, né? Por a gente não estar confessando, a gente abandona a comunhão, que é a maior fonte que a gente tem, né? De alimentação espiritual que Jesus deixou pra gente. Participa das santas missas de preceito. Será que a gente não vai só para tocar num final de semana lá que a gente toca e depois não volta mais? Só vai para tocar naquela missa? Ora com frequência? Tem uma vida de oração? Tem certeza que está orando bem? Será que você sabe realmente o que é orar? O que a oração faz? Como que tem que ser? O que você tem? O que você espera na hora da oração? Será que a gente só pede em vez de ouvir? Quais são suas orações, né? Meditar, quais são as orações que nós fazemos? Busca formações espirituais ou participar de louvores, adorações, etc. Por exemplo, o grupo de oração ou as formações que a paróquia convida. Será que você está participando? Será que você se forma? Será que você busca conhecimento da tua fé? Conhece sobre o catecismo da igreja? Cada ponto do catecismo? Cada movimento da igreja? Até na Santa Missa, ou a parte por parte da missa, será que a gente conhece? Será que a gente tem noção do que é tudo aquilo? Por que existe isso? Faz a meditação diária da palavra. Geralmente tem homilia diária, né? Vários padres fazem, tem para cada dia tem uma palavra que a gente pode que a gente deve, né, estar meditando, com mais uma alimentação espiritual. Busca viver como Cristo nos ensinou. Quais, né, foram as virtudes, né, que Cristo tinha, que a gente precisa buscar conhecer o que são virtudes, que é o contrário de vício, né? Quais são nossos vícios. Então, essa parte espiritual acho que é a principal para a gente dar sequência ali, né, naquelas que a gente já viu. Então, até coloquei de propósito na forma invertida, porque aqui a gente vai ver invertido. Quando a gente busca essa espiritualidade, né? Vamos supor, o primeiro passo é a confissão, o estado de graça. Quando a gente está na graça de Deus, a gente consegue colocar a nossa alma para ter atenção em Deus, de verdade. Às vezes Deus está tentando comunicar com a gente de várias formas, só que por a gente estar, às vezes, em pecado mortal, a gente acaba não conseguindo ouvir o que ele tem para nos falar, mas por nossa culpa, não porque ele não vai falar com quem está em pecado. Ele fala, mas o pecado nos afasta de Deus, né? E a nossa tendência é fazer as coisas de Deus mais por uma obrigação, né? Por um moralismo, em vez de fazer da forma que realmente tem que ser, que é você se ver como um beneficiado por estar fazendo aquilo. Né? Se você não vê isso, fica complicado. Mesmo às vezes estando em estado de graça, existe um esforço, né? Por isso que tem a oração. Independente se você está na graça ou você não está na graça, na oração você recebe graça, certo? Então, a oração diária é muito importante. Se você não reza nada, é muito complicado, né? Fica muito difícil. Como que você vai saber sua missão se você não sabe o sentido da vida? Que o sentido da vida quem vai dar é a graça de Deus e a oração. Através disso aqui você vai ver o sentido da sua vida, né? Para você realizar a missão. Então, assim, às vezes você tem seu trabalho, sei lá, você é dentista, você é médico, você é professor, e como que você vai atrelar isso com a religião, né? Com a vida em Cristo? Então, é necessário você ter essa graça para que você possa enxergar isso. Ou talvez sua missão já está dentro da igreja. No meu caso, eu me vejo dentro da igreja, que é com as aulas de música, né? Então, para mim, é mais fácil, né? Eu já vejo um sentido mais claro. Só que a própria vida de penitência, a vida de aceitação das circunstâncias, vão estar presentes em qualquer profissão, né? Então, é nesse sentido, muitas vezes, que você vai enxergar a sua missão. Lá no seu trabalho,
como Cristo viveu, como você deve viver no seu trabalho, como você fala com os outros, como você conversa com os outros, como você suporta às vezes as injustiças, né? Então vai ter essa Páscoa. Essa Páscoa nada mais é do que as nossas cruzes. Então, assim, qualquer trabalho, independente de onde você trabalha, onde você estuda, o que você faz, as cruzes elas vão se manifestando. Como que você lidar com elas? Talvez você seja agressivo, você não aceite, né? E muitas coisas ruins vêm para o nosso bem. A purificação está através da cruz, né? Então tem esse processo espiritual. Uma vez que a gente fez isso bem, a gente consegue ter disciplina, porque a gente vai ter clareza nas escolhas nossas, porque a gente ouviu o que Deus falou e aceitou, passou pela cruz aqui. A gente vai renunciar e trocar os hábitos maus, né? E saber hierarquizar os nossos deveres. Então, se eu hoje falo, eu não tenho disciplina, não adianta. Não é que você não tem disciplina, que não adianta, que você é uma pessoa imperfeita nesse sentido e não tem como resolver isso. Na verdade, a gente usa um pouco de desculpa, né? Não pode ser assim. Todos nós temos a capacidade de ter disciplina, né? E de poder buscar a graça de Deus. Então, a parte da disciplina é obrigação nossa, na verdade, porque senão a gente vive em desordem. Você pode observar na sua casa, é só deixar as coisas paradas, vai empoeirando, as coisas vai saindo fora do lugar, vai juntando teia de aranha. Não tem como, a gente tem que ter uma disciplina ali, né, em vários aspectos para poder viver, né, vamos dizer assim, para poder passar pelo básico a gente precisa de disciplina. Então nessa parte de limpeza, nessa parte de higiene, nessa parte de obrigações com o trabalho, você tem que seguir seu trabalho, você tem um horário, né? E uma vez que você conseguiu enxergar, talvez ali na sua paróquia, o seu trabalho como músico ou outro movimento, você precisa pôr isso no meio dos seus deveres e pôr uma hierarquia, né? Por exemplo, isso aqui é importante. Quais são os meus deveres e o quão isso é importante e o quanto eu preciso pôr isso na minha agenda e cumprir isso, não ficar colocando aquele monte de coisa, porque hoje a gente é transbordado de informações, né? Então você pode estudar o que você quiser, vai aparecer mais outras 1000 coisas que vai chamar a tua atenção e você às vezes não sabe nem mais o que é mais importante do que, né, outra coisa. Então se torna difícil. Essa questão da clareza nas escolhas você vai conseguir com a graça de Deus. Aí você vai pôr em hierarquia, sem deixar a missão tua aqui em último plano. Essa tem que ser em primeiro, né? Então é importantíssimo ter essa disciplina para a gente conseguir hierarquizar, né, todos esses deveres nossos na ordem do mais importante. E no estudo musical, o ensaio no caso, a gente consegue encaixar depois, uma vez que a gente organizou tudo isso, ficou mais claro pra gente, né? Aí por último vai vir a técnica musical. Você tá com a espiritualidade boa, tá em dia ali, tá sadia, né? Espiritualidade sadia, você conseguiu ter disciplina, conseguiu ver seus deveres, colocar em hierarquia. Você vai passar por algum processo às vezes aqui de dor, porque você vai ter que renunciar a algumas coisas, né? Então, tem coisas que são mais importantes que outras. Aí sim você vai encaixar, né, a técnica musical, que é você saber o que precisa aprender ou melhorar, buscar esse conhecimento, ter um programa de estudo com objetivos específicos, ouvir e preparar as músicas com antecedência. Então, todo esse processo aqui precisa de disciplina, que precisa dessa espiritualidade aqui em dia, né? Se a gente está fazendo as coisas para Deus. Não tem como a gente querer fazer as coisas para Deus com a espiritualidade, né, ali capenga, né, vamos dizer assim, senão fica difícil. A gente acaba fazendo mais por uma obrigação. E aí acaba desanimando, fazendo do jeito que dá. E não é por aí, né? Já viu pessoas falar assim, é para Deus mesmo, então, né, de qualquer jeito para ele tá bom. E não é assim, é o contrário. Deus, ele nos deu dons para que a gente possa, né, aumentar, aperfeiçoar esses dons com esforço nosso para poder oferecer para ele, é o contrário, né?